Olá, pessoal. Bem, estão vendo aí a apostila? Vamos lá. Vocês estão vendo a unidade direitinho? Vamos dar um ok, por favor. Então, hoje a gente vai falar das funções que começam com alteração específica entre elas, né? Que são as alterações sensor-percepção, do pensamento, da linguagem, da consciência, da atenção e da orientação, né? Da memória, da afetividade, do sono, do movimento e principais tipos de transtorno mental. Tá bom? Me dá um ok, está tudo ok, por favor, gente? Alguém? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo direitinho a unidade? Obrigado. Porque às vezes está alguma intercorrência e eu não tenho como saber. Vocês que têm que falar para mim. Então, alteração da sensopercepção, né? Que a gente vai falar das alucinações e das ilusões, né? Ó, todos os nossos órgãos dos sentidos trabalham em conjunto para que possamos sentir, perceber nosso próprio corpo e todas as coisas que estão à nossa volta. Essas sensações e percepções formada é a nossa capacidade desenvolvida que chamamos de sensopercepção, que é o real e é o palpável, é o que você está vendo mesmo, né? Então, isso é a nossa sensopercepção, que você olha, que você cheira, que você toca. Então, essa é a nossa, né? Então, aí tem as duas alterações, que são as ilusões e alucinações e ilusões. Ó, as alucinações também são sensações, percepções extremamente reais, né? Mas somente na cabeça do paciente que constrói. Então, ele viaja no que está vendo, no que está sentindo, no que está cheirando, né? Então, ele mesmo constrói aquilo na cabeça dele. São as alucinações. Porém, esse objeto não existe. Elas são involuntárias, pois o paciente não consegue controlar, né? É mais forte que ele, né? O problema mental dele é mais forte que ele. Ou seja, não depende da sua vontade.
mas ele afirma que elas existem. Então pode até colocá-los contra si mesmo, né? Por exemplo, às vezes ouve vozes que estão relacionadas que ele deve matar alguém, né? Ou ele deve se matar, né? E ele obedece essa voz, né? Por isso que antigamente eles falavam que era coisa espiritual, né? Então, mas não, depois descobriram que era um problema mental mesmo. As alucinações podem ser de ordem motora, que são as funções do nosso corpo. Então, visuais. Então, ele enxerga a coisa, ele consegue táteis, ele consegue sentir na mão um objeto e é outro, né? Ele consegue comer uma comida e sentir sabor de outra, né? Então, olfato, ele, ele cheira também, um cheiro, um odor, um perfume que não tem ali, né? Ou um odor ruim que não esteja o odor ruim, né? Então, esses sinestésicos, ele se sente bem com esse tipo de coisa, né? Com essas ilusões aqui, ele se sente bem, né? Com essas alucinações. Então, tem paciente que vai ter muita alucinação, tem paciente que tem alucinação, muito paciente pós-operatório, porque anestesia geral causa isso. A hack não, mas anestesia geral causa isso. Então, geralmente a gente tem que observar bem o paciente que está tendo alucinações. Cuidar muito da alucinação também é o paciente diabético, né? Quando ele descompensa a diabetes, ele dá essas alucinações também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o paciente psiquiátrico e paciente normal também. Então, não só na psiquiatria que você vai observar isso, e sim um paciente pós-cirurgiado, porque ele acontece isso, fica uma confusão. E o paciente diabético também, ele quando tem uma infecção, pé, numa ferida, qualquer coisa, ele causa a glicose aumenta, né? E ele fica confuso. Então, isso é muito comum acontecer no diabético, né? Essa alucinações também. Bom, então não só na psiquiatria. E vocês vão ver muito anestesia geral, o paciente super confuso, super confuso. Às vezes demora para aquele efeito de anestesia passar e dessas confusões também. Então isso é normal, quando vocês for trabalhar, vocês vão perceber isso. Então, na alucinação, ele enxerga, vê e ouve, cheira, né? Tudo coisas que é da cabeça dele. Aí, por isso que a gente não pode quando estiver conversando com o paciente, não pode teimar com ele, né? Ah, não tá vendo, não é isso, não sei o quê. Então, você tem que esperar viajar junto com ele, né? Para ele não ser agressivo com você, porque não vai adiantar, né? Se eu vou teimar com ele, vai ficar teimando com ele o dia inteiro, né? Ó, nas ilusões, né? Aqui tem um I a mais. Nas ilusões, as alterações sensopercepção funciona contrário da alucinação. Nesse caso, quando o paciente relata que viu algo, né, é porque realmente ele viu, né? Porém, sua percepção é deformada. Por exemplo, você pode dizer que o carro está andando sozinho e poderá atropelá-lo. Então, assim, ele viaja no que ele está vendo. Ele pode dizer assim, uma escada. Se eu passar perto da escada, a escada vai cair em mim. Aquele carro. É, é unidade 6. É unidade 6, vamos. Então, às vezes, ele vê o carro na rua, ele fala, nossa, eu não vou atravessar porque ele vai me atropelar. Então, ele distorce a imagem, né? Ou então, ele passa pela perto da pessoa, ele fala, eu vou passar perto daquele homem que ele vai me agredir. Então, ele está vendo um homem, está vendo a escada, ele está vendo o carro, mas ele distorce a situação, né? Então, isso é a ilusão.
tá bom? Ilusão, você está vendo, mas você distorce, e alucinação, você inventa na tua cabeça o que está sentindo, o que está vendo. Tudo bem? Ó, alterações do pensamento. Quando nossos conhecimentos que adquirimos ao longo do tempo são combinados e associados, nos dando uma nova ou boa ideia, ou mesmo chegando a uma conclusão, leva a um processo chamado pensamento, né? Você está pensando. Ó, o pensamento pode ser classificado em 2 pontos: direção, né, e conteúdo. Então, é o que você aprendeu e o que você tem que fazer, tá bom? E assim, você aprendeu a passar uma sonda, então, trabalhando, você vai passar uma sonda, tá? Isso é o pensamento. Porque que nem agora, a gente está conversando, a gente está no aprendizado, você está pensando na aula, está pensando nas dicas, está pensando, né? Então é assim que funciona. Ó, nas alterações da direção, começa a surgir com inibição do pensamento. Quando o paciente apresenta lentidão, né? Produção diminuída e às vezes aumento com pobreza de frases ou temas. Repetição de ideias. Começa a falar sempre em voz baixa, por diminuição da força muscular facial. Essas alterações são típicas de quem tem sintomas de depressão. Então, todos os pacientes que têm depressão, ele vai ter alteração do pensamento. Ó, na fuga de ideias, o paciente desenvolve um acúmulo de ideias que não podem ser acompanhadas pelo raciocínio, levando-a a conseguir concluí-las por causa da dificuldade de interromper seu pensamento, que é acelerado e contínuo. Os assuntos não são interpretados porque mistura no outro e se torna difícil compreendê-los. Isso é caracterizado em paciente maníaco. Então eles ficam confusos, eles falam coisa com coisa. Podemos ter como por exemplo, os portadores de toque, né? Eles falam 10 vezes a mesma coisa, observam 10 vezes a mesma coisa. Desagregação do pensamento. São as sentenças construídas corretamente, né? Mas sem o sentido que possa ser minimamente compreensiva. Então ele fala as coisas que você não entende nada, fala coisa com coisa, né? Fazendo associações desarranjadas. Essas alterações é típica dos pacientes com esquizofrenia, né? Então é uma conversa, né, confusa de entender. Alguns exemplos podem ser interpretados, se você não gosta de andar de ônibus, por que você gosta de melancia? Então, assim, é uma coisa que fala coisa com coisa. Então, isso chama-se desagregação do pensamento. Ela está pensando o que falar, mas envolve uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você está pensando. Confuso isso, né? Nas alterações do conteúdo, do pensamento, as ideias supervalorizadas e obsessivas. Os pacientes apresentam ideia que assume papel central importante do seu pensamento. Exemplo, o discurso se mantém sempre de forma circular. Por mais que ele tenta diversificar, vai sempre voltando no mesmo assunto. Então ele fala e não fala nada. A pessoa fala, nossa, falou, mas não falou nada, não consegui entender. As ideias, então, essas aí são alterações do conteúdo do pensamento, né? A pessoa está falando, você não está entendendo o que ela está falando. Ela fala, mas volta no mesmo assunto e não termina o assunto, você fica confusa, né? As ideias delirantes
Para o indivíduo são as mais completas e cheias de verdade, mas são ideias que fogem totalmente da realidade. Para o paciente, elas são indiscutivelmente, pois têm uma lógica fundamentada. Então, assim, ele fala uma coisa que não tem nada a ver, mas ele afirma que sim, né? Aí você fala, ó, as aulas vão ser ao sábado, né? Aí você fala, no sábado não tem aula, né? Ele fala, vai ter aula sim, vai ser aos sábados, não vai mais ser durante a semana. É uma coisa assim lógica, né? Isso são ideias delirantes. Alterações da linguagem, né? A linguagem, o falar, a confusão, né? Dá muita alteração. Alterações na alterações na alterações nas articulações, né, no falar, o uso de linguagem, como por exemplo, temos logorreia, que é a fala acelerada e compulsiva. Aquela pessoa que fala muito rápido, 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 você não consegue entender nada. Né? Isso chama-se logorreia. Né? Tem professor que fala, 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 fala rápido. Quando tu vai pensar o que ele está falando, ele já está na outra parte, né? Então tem que falar devagar, pausadamente. Isso no paciente psiquiátrico é muito isso. É que nem locutor, né? Você vê que locutor de futebol fala, 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 fala. Né? Então, fala tão rápido, tu fala, nossa. Né? Mas o locutor ele tem que falar rápido, porém pausadamente, né? Para você entender. Ecolalia é a repetição, onde a repetição das últimas palavras de alguém em forma de eco. Tipo assim, eu fui à praia, praia, praia. Eu vou sair, sair, sair. Ele fala assim. A última palavra ele fala 2, 3, 4 vezes. Isso chama-se ecolalia. Então, essas coisas, depois, quem for trabalhar com psiquiatria, vai ter um glossário, né? Para poder escrever tudo isso aqui, porque tu vê, é que nem a gente faz no paciente. O paciente apresenta dispneia, blá, 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 né? Escara em tal local, né? Ou seja, a compressão. Então, na psiquiatria, são esses termos que a gente vai usar para falar com o professor, para escrever no relatório. É bem engraçado. Eu lembro que eu fiz na faculdade, eu trabalhei assim na faculdade, né? O estágio da faculdade. Então a gente era bem diferente os termos técnicos que a gente conversava com o professor, com tudo. Ó, glossolalia é a linguagem que forma incorreta ou estranha, porque muitas vezes o paciente acrescenta termos incompreensíveos, deixando em estado de nervosismo. Aquelas pessoas que ficam nervosas para falar e gaguejam. Né? Então, você dá uma palestra, dá uma aula, né? Você começa a gaguejar naquelas palavras, por causa do nervosismo. Mesma coisa quando vocês estão apresentando um trabalho, né? Dá um nervosismo, dá ansiedade. Chama-se glossolalia. Tá? Mutismo. Mutismo é a alteração muito comum do estado de esquizofrenia, principalmente na catatonia. Catatonia é quando o paciente ele fica parado, fixo assim no olhar, aí você fala com ele, ele não responde, mas ele anda, ele vai comer, ele fica catatônico, chama. Né? É igual quando a gente alguém vê uma tragédia, um acidente, ou morreu um familiar afogado no acidente, a pessoa fica estado, né, fica catatônica, né, fica em choque, né? Isso é muito comum no paciente psiquiátrico, né? Isso é muito comum também quem tem depressão. Tem gente que tem depressão, tem sintoma da catatonia, né? Escreve um relatório assim, o paciente apresenta catatonia, né? O paciente está catatônico, né? Ou catatônica, mulher. Né? Onde o paciente mantém mudo por um longo tempo, mesmo que esteja entendendo o que ele está perguntando para ele, né? Ele repara que ele olha para você, mas não responde. Então ele está em choque, né? Igual a gente recebeu uma notícia que a gente indo em trauma, né?
Perder um familiar, um acidente, uma coisa. Alteração da consciência, né? A consciência é quando estamos vinculados à realidade, né? Psicicamente. E através dele que sentimos e percebemos sobre o nosso ser e o que nos rodeia. Né? Então, é o nosso nível de consciência, né? É consciente, orientado, né? Que a gente está consciente, está observando, porque às vezes o paciente ele está internado, mas ele está consciente, ele está observando, né? Tipo, parece-me que agora na, no relatório de enfermagem não pode mais pôr consciente, né? É para tirar o consciente e o inconsciente. Inconsciente é aquele paciente que está catatônico, que não entende nada, e o consciente é aquele que entende. Eu acho que deve continuar. Eu coloco o consciente ali no paciente. Acho muito importante, porque tem paciente que ele fica comatoso, né? Ele fica como, então ele está inconsciente. Ou está sedado, então ele está inconsciente, porque ele está sedado, ele não está acordado, não está me olhando, então ele é inconsciente, né? Pode ser em coma, pode ser sedado, ou bateu a cabeça, né, no acidente. Então, parece-me que a consciência agora, quem vai relatar é somente o médico. Só que como assim? Você pode escrever, não vai dar em nada, então eu continuo o ponto, que eu acho importante. Mas assim, tu vai ser divertido de escrever? É diferente, né? Mas eu acho super importante ver se o paciente está consciente ou não. Né? Lembra que eu falei em relação à consciência e confusão mental? O paciente ele está confuso, né, com momentos de confusão. Então ele está consciente com momentos de confusão. Ele fala contigo, daqui a pouco ele sai do ar, né? Aí tem aquele paciente confuso com momentos de consciência, que é a lucidez. Então ele fica bastante confuso, mas tem hora que ele fala, você fala, quer comer? Quero, eu tô com fome. Você quer ir no banheiro tomar banho? Tá, eu vou tomar banho. Tá bom, eu vou tomar banho. Daqui a pouco ele sai do ar de novo. Então eu acho super importante colocar essa consciência. Então vai em cada lugar que você trabalhar, né? Ó, delírio, né? É alteração, é alteração em que a atividade mental organizada é reduzida, por muitas vezes devido à alteração transitória onde a pessoa é capaz de reter as informações. Então você está delirando, né? Tendo a pessoa o ciclo sono vigília, né? Desorganizada e com mais intensidade à noite. O sono geralmente é interrompido por crise de delírio. Então, quando você está com crise de delírio, né, você acorda durante a noite. Então, você dorme, aí quando você acorda, você acha que você dormiu a noite inteira, só passou meia hora, né? Só passou 30 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora. Você fala, nossa, dormi tanto, só passou uma hora. Então, quando o paciente está delirando, uma coisa que desorganiza muito é o sono da pessoa. Porque ele tem que dormir 8 horas, né? 6 horas, 7 horas, 8 horas direto, tem que dormir. No paciente que está tendo delírio, ele não dorme, então ele fica a noite toda andando. Aí quando é de dia, ele dorme normal, né? De dia ele dorme normal, aí dorme o dia inteiro e tal. Isso é o delírio, tá? Ó, a despersonalização e desrealização é quando a pessoa não consegue reconhecer a própria identidade, né? Percebido de tudo que rodeia, perdendo a sensação da própria vida em sua linha da árvore ginecológica. Quem é pai, quem é mãe, quem é tia, quem é irmão. Às vezes ele está morando na casa do pai, da mãe e os irmãos, e ele acha que está morando com um estranho, né? Ele não reconhece. Então, isso é a despersonalização de personalidade, tá vendo? De personalidade e desrealização. Então, ele sai fora da realidade e da sua personalidade. Isso aqui é um grau bem forte no psiquiatra, no paciente psiquiatra. Porque geralmente, às vezes, o paciente ele pode esquecer de tudo, mas às vezes ele não esquece o nome dele todo. Por isso que às vezes a gente consegue encontrar
o familiar, porque ele conseguiu falar o nome dele todo. Aí tem gente que vai lá na polícia tal, e vê o nome dele, e acaba achando, né? Às vezes não sabe onde mora, ou sabe onde mora, mas é andarilho, né? Andou, tá em outra cidade, né? Então ele perde sua própria identidade. Ele não sabe quem ele é, que dia que nasceu, onde nasceu, quem é seus pais. Às vezes ele lembra, o nome da minha mãe é tal. Eu tenho uma irmã com esse nome, né? Às vezes ele lembra, às vezes, de algum parente, né? E aqui, ó, tá vendo? A vida da árvore de encontro, não sabe quem é pai, quem é mãe. Então, às vezes, o paciente fica internado em clínicas a vida inteira, porque não vai poucar na rua, né? Então, tem muito programa de albergues, né, para isso. Como eles estão agora, por causa do Covid, eles estão pegando o pessoal da rua e abrindo mais leitos, né, para eles ficarem mais em albergues, né? Mas às vezes esses pacientes de rua, eles não querem ficar em albergue, eles preferem ficar na rua, né? Porque na rua tem a liberdade, tem o tomar banho, tem não precisa tomar banho, né? Vive de qualquer jeito, né? Tem gente que gosta de viver assim. Tem gente que gosta de viver assim. Já cheguei a pegar paciente no pronto-socorro, quando eu trabalhava, e a gente tem aqui em Santos tem um grupo de albergue, né? Casa para repouso de paciente de rua, que chama-se Casa Aberta, né? Eu lembro que quando chegava um mendigo, a gente tinha que pôr ele para tomar banho, arrumava roupa para ele, a assistência social do pronto-socorro tinha roupa de doações, ou a gente levava roupa nossa, né, para doar, né? Porque chegava muito mendigo lá, e a gente dava roupa para eles se trocar, tomar banho, né? Para depois ser internado, né? Porque tá com a pneumonia, alguma coisa, uma doença, uma ferida na perna. E geralmente o banheiro era fora, né? Tinha um setor lá fora que a gente dava banho nos pacientes, que estava muito sujo, né? Porque para eles não sujar o banheiro da enfermaria, né? Então a gente colocava, tinha um banheiro extra lá fora que a gente dava banho em mendigos porque estava muito sujo, né? Roupa muito suja, estava cheirando mal, né? Então a gente fazia isso. Aí sabe o que eles faziam? Eles davam roupa para eles, davam sabonete, eles fugiam, eles iam embora. Então eles não queriam, entendeu? Eles não queriam ser atendidos. Aí a gente medicava eles, eu queria tirar a dor naquela hora. Então acontecia muito isso. Então você não pode prender o paciente psiquiátrico que mora na rua numa casa dessa, porque é o que ele quer, o que ele quer fazer. Mesmo sendo psiquiátrico, ele quer morar na rua, é a vontade dele. Só fica lá quem quer ficar lá, né? Isso aqui em Santos tem muito disso. E na época que eu trabalhei no Pé Central, que é SUS, eu comecei a conhecer esse tipo de programa que eu não conhecia. É bem bacana, mas tem gente que não quer. Né? Então, ao perder o vínculo com a própria família, né, de primeiro grau, porque quer viver na rua, tem gente que tem muito problema de uso de droga, né? Esse pessoal que não tem vínculo com a família é porque a maioria é usuário de droga e que desencadeou a esquizofrenia, desencadeou toque, manias, depressão, né? Então, esses pacientes usuários de droga, vocês vão ver, a maioria do paciente psiquiátrico, 50% é usuário de droga. Porque eu tive bastante contato com o paciente e você via que a porcentagem era muito grande de paciente usuário de droga que comete isso aí, né? Chegando a não reconhecer o próprio corpo, né? E a parte dele, né? Ele não conhece nem o corpo dele, nem nada. Interessante isso. Tudo bem até aí, pessoal? Você achou, Luana, o título? Ó, exemplo, se perguntar, daqui a pouco já acaba a aula, tá?
Exemplo, né? Se perguntando ao cidadão quem é a pessoa que o acompanha, ele responde que não sabe, né? Às vezes também ele consegue morar na casa do pai e da mãe, mesmo não conhecendo as pessoas da casa. Mas como as pessoas tratam bem ele acaba ficando lá, né? Ele mora lá, com o pai, com a mãe, com o irmão, mas se algum familiar levar ele no médico, estiver com ele vai falar assim, quem é essa pessoa que está contigo? Ele fala, não sei, esse rapaz está me ajudando, essa mulher está me ajudando, essa mulher está me ajudando, esse homem está me ajudando. Né? Já passo já, Luana. Então, é engraçado, sabe? Essa confusão mental. Depois ele volta e acaba lembrando, né? São focos. Né? Bom, nos estados crepusculares, aparentemente o paciente pode apresentar total domínio da sua consciência, né? Mas o mesmo está reduzindo em uma introversão para dentro, desligado, com seus objetivos que são bem claros. Essas alterações acontecem em pessoa antes de uma crise epilética, né? Então, às vezes, ele conhece o familiar, ele sabe, mas como ele teve uma crise epilética, tipo uma crise convulsiva, faltou oxigênio no cérebro, né? Então ele acaba esquecendo as pessoas que estão do seu lado, né? Daqui a pouco ele volta e lembra que... Aí ele fica meio retraído, né? Ele fica para dentro até voltar à consciência após aquela crise epilética. Né? O paciente que tem crise epilética, epilepsia, né? Crise epilética é uma doença neurológica. Depois ela retorna meio sem, né? Tipo, dá um apagão, aí ela volta, né? Aí uma meia hora, uma hora depois, ela começa a reconhecer as pessoas que estão do lado. Quando o indivíduo não consegue ter uma percepção globalizada das situações, havendo geralmente considerável diminuição no padrão sensopercepção e pouquíssima impressão sensoriais. A pessoa se mostra confusa e de compreensão lenta, né? Porque como faltou oxigênio no cérebro, ela fica confusa. Então, quando o paciente tiver crise convulsiva, quando tiver uma crise epilética, então não tenta conversar com ele, porque ele está confuso, ele está em Marte, né? Então não tenta conversar com ele, espera uma meia hora, uma hora, para depois o oxigenar o cérebro dele, assim ele volta ao normal. Então, o paciente desmaiou, o paciente está confuso, teve uma crise convulsiva, não é para conversar com ele, espera um pouco, depois você conversa. Se vai conversar com ele, vai ser à toa, né? Então, assim, a esquizofrenia, ela é de fundo hereditário, né? Alguns livros falam que é de fundo hereditário. Então, o que acontece? Você nasce com essa esquizofrenia, mas ela vai desencadear só na fase da adolescência ou na fase adulta. Ou não vai desencadear. Às vezes, tua mãe tem, mas tu não tem. Aí teu filho possa ter. Ou teu filho não, ou teu neto possa ter. Então, ela desencadeia, né? Ou não. Então, não tem como você saber se tu vai ter ou não. Ou se caso você apresentar algum sintoma da esquizofrenia, você já fica esperto, né? O familiar já fica esperto, já vai no psiquiatra, já toma medicação e ela é controlada. Né? Hoje em dia está bem mais avançado, né? Algumas medicações. Então, a pessoa se mostra confusa, de compreensão lenta. Esse fenômeno dá-se o nome de obnubilação. Lembra que a gente falou? Lembra que a gente... Agora que eu vi que é o André. Tudo bem, André? Para o táxi? Então, esse fenômeno dá-se o nome de obnubilação. Lembra?
Tá de quarentena, né? Lembra que a gente falou? Obnubilação, quando o paciente acorda, ele fala coisa com coisa. Então, o paciente está obnubilado. Então, o paciente apresenta obnubilação após uma crise convulsiva, após uma... Então, a gente tem que escrever esse nome. Mas quando você estiver trabalhando na psiquiatria, você vai acabar aprendendo os termos técnicos lá, né? Porque é diferente da enfermaria, né? No estado de confusão, é quando a pessoa não consegue falar, nem pensar coisa com coisa, né? Ele está confuso, né? Não consegue integrar ou o que está vivendo e a ligação que faz entre o que vê e ouve, fala, sente, pensa, ocorre de forma muito estranha. Então ele está confuso, né? Então o paciente que está com confusão mental, não adianta conversar com ele, porque ele não vai atender, né? Você, lógico, vai, vamos sentar aqui, né? Senta, né? Vamos deitar. É o máximo que você faz, né? Mas conversar com ele, orientar ele, não dá, né? Porque ele está confuso, ele não está entendendo nada. Então não perde o seu tempo falando com o paciente confuso, que não vai adiantar, né? Aí você fala, já falei com ele 10 vezes, ele não atende. É confuso, né? Isso acontece muito, que eu falei, pós-cirurgia, pós-anestesia geral, pós-diabético descompensado, e o paciente psiquiátrico. No estupor, alteração sensorial chega ao estado profundo, sendo possível ser estimulada, salvo se, salvo se a potência dos estímulos for muito forte, né? E a pessoa chega a faltar totalmente os estímulos, ela entra em coma. Tem um estupor, que é aquele coma, né? Coma vigílico, que chama. Tem o coma induzido, que é o paciente quando fica anestesiado, porque ele tem que ser entubado, tem que ser anestesiado. Vocês vão aprender isso em UTI. Então, aí tem o coma vigílico, que o paciente entra em coma sem ter uma insuficiência respiratória, né? Então tem o coma vigílico, porque bateu a cabeça, ou um problema psiquiátrico, né? Então ele está em coma vigílico. Só que ele não precisa ser entubado, porque ele está respirando normal. E tem o coma induzido, que é o coma induzido em relação à sedação. Vocês vão ver muito no repórter, fala assim, tal artista sofreu um acidente e está em coma induzido, respirando por aparelhos. A gente vai ouvir muito isso, coma induzido. Eu faço o paciente dormir, né? Porque ele está sendo entubado, então tem que estar sedado. No coma normal, é o coma vigil, que o paciente bateu a cabeça e não consegue acordar. Tá? Ele está respirando normal, está tudo normal, só que ele não acorda. Isso acontece muito num acidente de carro, alguma coisa. Entendeu? Então, é estado de estupor ou coma. Tá bom? Ó, a hipervigília acontece quando há um aumento do estado vigil, dando à pessoa a sensação de estar ligado. Então, esse aqui, estupor, o paciente fica em coma, e o hipervigília ele fica acordado dia e noite, né? Então, acontece quando o aumento do estado de vigília, toda a pessoa uma sensação de estar ligado, mas isso não quer dizer que irá aumentar o estado de atenção. Muito pelo contrário, às vezes o indivíduo pode apresentar falta de atenção devido ele pode ficar confuso e não ter atenção nas coisas porque ele não dormiu. Vocês vão ver, em paciente psiquiátrico, principalmente, mais comum, você dá 2, 3, 4 comprimidos para ele dormir e ele não dorme. Dia e noite acordado. Aí você vê, sabe quando a gente está com sono